Então, gente, eu vou usar aqui o material em espanhol para poder falar dessa parte aqui, que é mais transparente. Eu tenho uma tradução do português para o português da parte que fala isso aqui em inglês, mas eu não achei aqui rápido para compartilhar com vocês. Aí eu vou, nessa segunda parte da aula, usar aqui o, o espanhol porque é mais transparente. É transparente para vocês também ou não? Sim. Então, Sim, é bem tranquilo. então lê como se fosse português, Marta. Tá, a maior parte das vozes Não, começa verbais. do título. Ah, tá, ok, desculpa. As antecipações dos tempos verbais que se introduziram nos próximos, que serão introduzidos nos próximos capítulos. Isso. A maior parte das vozes verbais que encontraram, né, até aqui são passagens da leitura de formas do presente, mas a leitura dos próximos capítulos, né, encontrará também formas do futuro, do imperfeito, aoristo e perfeito. Todas as formas que são desconhecidas serão explicadas quando, né, aparecerem pela primeira vez nas leituras. E, obviamente, os primeiros tempos verbais serão explicados adequadamente em seu momento. O que segue é uma breve visão do conjunto do sistema verbal grego, e que é bem mais simples, né, bem mais simples em linhas gerais. Será como um marco, no interior do qual poderá colocar as formas verbais novas que encontrar. Damos primeiro lugar, né, às formas fundamentais do luo, que se pode tomar como exemplo em muitíssimos verbos gregos que têm aquela forma particular de aoristo, denominada aoristo sigmático, né, ou primeiro. O aoristo, como pode ver imediatamente abaixo, né, é um tempo passado que corresponde ao nosso pretérito perfeito, simples, né, o anterior. Aí vem, né, luo, que é Pode ler assim os exato. tempos. Tá. Oi? Oi? Pode ler os tempos. Tá, presente. Luo, desato. Futuro. Lusso, desatarei, libertarei. Imperfeito. Eluo, desatava. Aoristo sigmático. Elussa, desatei. Infinitivo de aoristo sigmático. Lussai, haver desatado. Foi desatado, né? Não, haver Participe. desatado mesmo. É haver mesmo? Isso. Tá. Participe Mas de aoristo. também desatar. Ah, tá bom. Participe de aoristo sigmático. Lussas, havendo desatado. Também desatando. Perfeito. Leluca, tem. Aí aqui tem desatado. Ele Isso. desatado. E tenho desatado. Sim. Tenho soltado. Ou soltei. Eu tenho desatado e está desatado. Esse é um problema com o perfeito, porque ele é um resultado também. Então, ao mesmo tempo que eu digo assim, é como se fosse um já, eu já tenho desatado e já está desatado agora, está desatado agora. Alguns verbos em troca têm outra forma de aoristo, denominada aoristo temático ou segundo. Tomemos como exemplo lambano, do que damos a continuação, né, o presente e o aoristo. Observa os diferentes temas nos dois tempos. Presente, lambano, corro. Eu pego, Aoristo. eu pego. Ah, é? Tá. Aoristo temático, peguei. Isso. Você não leu o grego. Infinitivo. Não. Elabon. É. Aoristo temático, elambon, peguei. Infinitivo de aoristo temático,
lambem, Lá bem, lá bem. lá bem, desculpa, lá bem. Ter pegado, também pegar. Particípio de aoristo temático. Lá bom, tendo pegado, também pegando. Isso. É, Perceba que aí, perde o ni. Tá vendo? O ni não, o mi. Tá vendo o mi? O uhum, radical muda. O radical fica lab é, no só fica aorista. com o mi no presente. Como é? Só fica com o mi no presente, né? Depois Isso. perde. O mi é como se fosse um infixo de presente. Uhum, E aí o aoristo, ele é chamado de temático quando ele vai ter um radical diferente do presente. uhum, E ele aí também vai ser chamado de aoristo segundo, por não ter um radical igual ao do presente. uhum. Algumas gramáticas também falam de um aoristo terceiro que não tem a vogal temática, mas isso aí é mais para frente. Continuando. Observações. O futuro está formado habitualmente com o sufixo sigma. Isso. O imperfeito se forma se colocando antes, né, do tema do Anteponendo, você presente, poderia dizer anteponendo. anteponendo ao tema do presente o prefixo e, né, Y, epsilon, aumento, que é que chamado de indica, aumento. uhum, que indica o passado e os verbos que começam por consoante. Nos O verbos auristo, que começam por consoante. uhum, sim, nos verbos que começam por consoante. O auristo sigmático se forma com o sufixo sa. E o aumento com epsilon, né? Isso. O aumento aparece, sem dúvida, só no modo indicativo, enquanto que falta nas outras formas, como infinitivo e o particípio, que, por si, não indicam uma ação passada. Isso. 4. O perfeito se forma Adicionando. somando, né? Adicionando ao tema de presente reduplicado, que é o le, lu, Isso, ao o redobro, né? A reduplicação. redobro. Uhum. O lambda O, aqui, ele se repete antes do radical com essa vogal Y aqui de ligação. Isso no uhum. perfeito. O sufixo k. Isso. A reduplicação consiste em anteponer ao tema do presente a consoante inicial seguida da vogal epsilon. Como já foi dito, alguns verbos têm o aoristo temático no lugar do aoristo sigmático, e outros têm os dois. O Isso. aoristo temático se forma com um tema sempre diferente do tema e sem o sufixo sa. Isso. Ele não vai ter o sufixo sa, o aoristo temático, o aoristo segundo. O Uhum, sufixo sa só vai aparecer no aoristo primeiro. Por isso que ele é também uhum, chamado de sigmático. uhum. Tudo bem? Porque contém, sim. Então, isso aqui é uma explicação geral Uhum, sobre os tempos que a gente vai começar a ver daqui. Tudo tranquilo? sim. Aí vocês querem ver, assim, por curiosidade, fazer a leitura com as figurinhas? Pode ser que tenha alguma coisa Ah, sim. diferente no texto, mas de modo geral o texto vai estar parecido. O que vocês querem fazer? Vocês querem ler com as figurinhas ou sem as figurinhas? Ué, tanto faz.
Não, tanto faz não, porque quando eu leio com as Não. figurinhas, eu leio de um jeito diferente. Então tá. Tá bom. Então eu vou ler com as figurinhas. Aqui. EP aficonto esten tu adelfuoikia o de Caiópolis ecopse. 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 A Ecopse. bater a porta. Ecopse tentira. Ecopse. Tentira. Tira. Tira. Porta. Blepe. Blepete. Tentira. 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 Bateu a porta. Quando Reoikia, esti, tes, adelfu, tu, de Caiopólidos, de Caiopólidos, de Caiópolis, Ekei, Rena, Adelfos, Ego, Erro, 3 Fus, 3 Adelfus, José Gilson, Gilbert, Cícero Gilbert, Cai Gilvan, Caissuri Marta, Reis Adelfus, Adelfaz, Marta. Errou. Adelfa. Adelfé. Tionomas sei, Tionoma Altei, Débora. Débora, Calós, Cai Rosângela, Reis Adelfus, Adelfaz, Erro Adelphus and Cai, Adelpha. Cai Adelpha. Adelpha é irmã feminina? Adelfaz, No plural. Adelphaz. Adelfá, Adelfé, Rena, Adelfaz, Rendiotria, Olá. Tionoma ensina autois, cai altais. Tria Adelphos. Como é o plural? Esqueci. Tria Ensin, Adelfoi, ensin, Tria Adelphoi, sim. E não lembro uma. onomassoi, Não. onoma autoi, tionoma autoi, ensin, onomata, tionomata ao, Tia, hã? desculpa interromper. Tionomata, ao, Tiago, Rafael, Daniel. Calós, Quer dizer, Cai Adelfé, Adelfé, Raquel. Raquel, Calós, Eucaristou. uhum. Aficonto, aficneomai, ecopse, copto, aficonto, aficneomai, ecopse, copto, copto, ecopse, Puxar. copto,
Nun, ecopse. Passado, no passado. Ah, tá. Aficontou, aficneomai. Aficontou é também passado. Tudo bem? Aí aqui, vocês estão vendo aqui, ó, Rodicaiópolis, Rofilipos, Remurine, Remelita. Kalos? Sim. Roiatros. Blepete, roiatros, tuiatru. Kalos? Iatros é o médico? Ou curandeiro. Ok. Lembra de Jesus? Iatros. Os sãos não precisam de médicos, né? Mas os enfermos. Aí aqui. Redemurine epei ematen. Roti tiflos, estin roupais, Dracilsa, Toiandre, Rodicaiópolis, Odseu, F. Te dei remas, poien, tois teois, euco, boetein, remin, Rode de Caiópolis, aladei, remas, ton pai da ferei, paraiatrontina, ferei, ton pai da, iatrontina. F. Ala respira. Respira é de gignetai. Rohelios catadune. Catadune. Respira. Renix gignetai. Renix gignetai. Põe e a noite começa. Só se põe a noite. Nin, dei prostentua delfu, oikian, prostua delfu, oikian, spelden, kai aitei, auton, remas, deketai, aitei, auton, ho adelfos, remas, dequestai. Aurion, Amanhã. Aurion, dei, zetein, iatron, iatros estin, Deve procurar. iatros estin, zetein, iatron, bradeus, calos,
Iatron, Iatron. Uhum. Bradeus, Deus. Bradeus, Uhum. Bradeus. Um, Ó, toi paidi, Lenta. regumen, toi paidi, regumen, regumen, é, regumen, 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 junto. regumen, regumenoi, regumenoi, toi paidi, regumenoi, toi Ah, paidi, leva a brade, criança. bradeos, bradeos, badido-se, badido-se, pros, ten, Caminho para o tu, casa do irmão. e é kalos, ten tu adelfu oikia, ten tu adelfu oikia, manthano, auristos, mantano, uk arios, arios, aoristos, hematon, auristos, o adelfos, tu adelfu, hermano, o adelfe, o adelfe, mantano, aprender, compreender, saber, aiteo, pedir, efe, dijo, epei, daficonto, epei, daficonto, romen de Caiópolis, ecopse, tentura, tentura, rodeadelfos, prostentira euton, cai, ton de Caiópolis, idon, Caire, o Adelfe, F. Poseques, é, erro, calos, Marta, poseques, calos, cacos, Calós. calos, Rosângela, poseques, calos, cacos, Almoço. calos, Sude murine, caire, murine. Rosângela, Marta, caire, David, cairete, matetai. Uhum. Caisu, legete, caire o didascale. Legete. É, Caire, care, aí tem que transformar, né? caire o Caro, didascale. caro didáscalo. Não, didascale. Care, o didáscale. Calos. Rosângela. Almoço. Não, caire o didascale. Legete. Acho que eu perdi o contexto. Não, nós estamos fora do texto. Eu tô te obrigando a me dar oi. Ah, eu digo hoje. Caire Caire. o didascale. Caire de Daske. Didascale. Daskale é o vocativo. Isso. Aí Sei. agora aqui, caire caisu, aleipe, aleipetemoi, aleipetemoi, EPT, legete, EPT, legete, EPT, tipasquete, O que sofre? kalos, diati u epanerkeste, Epa. er, erkeste,
epanerkeste, erkeste, epanerkeste. O dia tiuk epanerkeste es tus agrus, tus agrus. Ala aleti menete, menete entoiaste, entais Atenas, entoiaste, entais Atenas. Respira, 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 garede, gignetai, gignetai. Rode de Caiópolis, ego, kalos, erro, elo, kalos, erro. Rode Paz, rode Filipos, idu, tiflos, gargegonen, uden, horai, uden, horai. Paresmen, remeis, aituntes, se, remas, decestai. Rodeadelfos, idon, tonpaida, tiflos, onta, odzeu, efe, tipote epaten ropais, eiseltete, kai epetemoi, tiegeneto, epetemoi, egeneto, rutos, eipon, eisegagen, autus, eistenoikia, oikian, rodepanta, tá, genomena, to genomena, autoi, adelphoi, eipon, rode tengunaica calon, el tedeuro, F. Pareisin gar rote de Caiópolis, cai remurina, rode Filipos, deinon epaten, gnaica tes, ton, fu, roadelfos, calei, ten gnaica, roadelfos, calei, ten gnaica, autu. Kalos? Kalos. É porque é para vocês não confundirem. O irmão chamou a sua mulher. Sim. Aí ele chamando a sua mulher, ele disse: ele te deuro, vem aqui. Vem aqui. Isso. Parece rogar rote de Caiópolis, cai remurina, rode Filipos, deinon epate. O Diceópolis, a Mirrínio estão aqui e o Felipe sofreu um negócio terrível. E ficou cego. Tiflos gar gegonen. Kalos. Kalos erro, estou bien. Gegonen.
Se ha quedado, ficou. Tá genômena, o que aconteceu, o sucedido. Comidze, auton, pecaitas ginaicas, eston ginaicona. Ginaicona, este ginaicon, este É o lugar das topos, mulheres. Kalos, ginaicon, este topos, ton, com, ginaicon, este topos, en teioikiai. Vocês entenderam o que é o ginaicon? É o lugar das mulheres. Isso, é um quarto na casa. Sim. Sude, o Adelfe, el tedeuro. Sude, o Adelfe, el tedeuro. Oi, irmão, vem aqui. Kalos, rote de Caiópolis, cai Rua Delfos, eston Androna, este topos, ton Andron. Topos entei oikiai. Andron. Sim, é o lugar do homem. Calos. Pronto. Eiseltontes. Polar. Muitos. Dialegontai. Sim, muita conversa. Escopuntes. Te dei poien. Pelos de Rua Delfos, Hallis Logon, F. Hallis. Não fala? Hallis Logon, F. Ego, Sofoniatron, Egnoca. Ego, Sofoniatron, Sofon, Iatron, Egnoca. Cai Aurion, ei soidoquei, comió, rimas, para autom. Ninde, obsegaresti, nixestin, obsegaresti, de remas, cateude, cateude. Pois lá eles descansarão. Remas, cateude. É preciso. É preciso que nós durmamos. Calos. Tudo bem? Aí, comidzo, conduzir, llevar, acompanhar, escopeio, examinar, considerar, halis, basta de, logos, tu logo, palavra, relato, estúdio, enoca, gignosco, conosco, doquei, parece bem, comió, conduzirei, acompanharei, opse, tarde. Todo mundo entendeu? Vocês podem reler com o vocabulário em português, lá no outro PDF. Tudo bem? Sim, quando eu uso essa material aqui, eu faço desse jeito. Ele tem também umas outras coisinhas aqui do lado, que auxiliam, né? Por exemplo, aqui, cadê?
Aficonto vem de afiquinelmai. Ecopse de copto. Rodicaiópolis, coptei, tentira. Ele dá no presente, né? Aí é mais acusativo. É copte mais acusativo, né? Euton vem de ercomai. Euton é indo, ouvindo. Idom vem de roral, significa vendo, tendo visto. Eipete é contem, falem, né? Pós eques é como vai, como literalmente é como tem, mas a gente traduz como vai. Egomen kalos eco, eu estou bem. Rode paz, o kalos eke, mas o menino não está bem. Epaten vem de pasco, tem esse outro radical, pat. Eiseltete, entrem, eiseltete, entrem, né? Venham para dentro. Egeneto vem de gignomai, com outro radical, é de aconteceu, o que aconteceu. Eipon é de legon, é dizendo, tendo dito. Eisegagen é de eisago, conduziu para dentro, né? Levou para dentro. Genômenos, genômeno, tendo se tornado, né? Uma coisa assim, né? Tornando-se, né? Aqui no caso é o acontecimento, tudo que aconteceu. Eipon é disse. Eipon é disse, vem de lego. Lego é eu digo, né? E eipon pode ser eu disse, eu falei, eu contei. Tudo bem? Eipon. Isso. Aí aqui ele deu também assim, olha, a casa, né? Rognaikon, aqui como se fosse no segundo andar, né? Na Rognaikon, Tugnaikonos, é o quarto das mulheres. E embaixo é Roandron, Tuandronos, ficava no térreo, né? O quarto dos homens. Aí é que ele mostra que Ginaikon vem de Guiné, mulher, né? Entoi Ginaikoni, Haiginaikes Oikusin. No gineceu, a tradução é essa, gineceu. Vocês conheciam a palavra? Eu acho que a Marta devia conhecê-la. A ginecê é a parte da planta, né? Mas você podia nunca ter ouvido falar da palavra, sei lá. Não. O gineceu. Você é bióloga, Marta? Eu não lembro. Não, eu sou de letras mesmo. Tá bom. Porque eu já tive alunos biólogos. Sim. Aí, o gineceu, né? No gineceu, as mulheres vivem, né? Entoi ginaikoni, haiginaikes, oikusin. Andron, vem de aner. Entoi androne, roiandres, oikusi. No androceu, eu acho. Androceu. Sim. No androceu, os homens vivem, moram. Eiseutontes vem de eisercomai, né? Então entrando, né? Eles que entram, né? Eles que têm entrado. Pronto. Aí aqui eu acho que já é o beta. Deixa o beta para... Vocês querem... Não, acho que vai demorar muito para a gente ler o beta. Deixa eu ver se ele já dá o futuro aqui. Não, ele está dando o aoristo aqui. Mas, assim, uma coisa que é legal é ler o Enchiridion. O Enchiridion aqui é muito divertido. Vamos ver se a gente usa... Vamos começar a ler aqui o Enchiridion. Enchiridion é um manual. É como se fosse a parte de gramática do Atenazi em espanhol e italiano. Você, Marta, que leu tão bem, pode ler aí um pouquinho para a gente? Tá bom.
Mirina, quando compreendeu que seu filho, né, tinha ficado cego, né, Epei, Maten, Hoti, Tiflos, Estin, Ropaz, se Isso. dirige, desesperada, ao marido. Ao chegar à casa de seu irmão, de Seópolis, lhe pede hospitalidade e mostra o pobre Filipe, né? Tipote paten Ropaz. Aí pergunta ao irmão, né? Para narrar o sucedido, diz, né? Eipete moiti geneton. Vocês entenderam as três frases? Epei emate. Sim. É quando compreendeu que o seu filho está cego, o que aconteceu com o menino dessa vez, e digam-me, contem-me o que aconteceu. Uhum. Vai, continua agora. Ematen, epaten e egênetos são formas de um tempo verbal novo para você, que se denomina auristo, e corresponde ao modo indicativo nosso, né, do pretérito perfeito simples, né, o indefinido espanhol. Dos auristos, né, Não, formados, né, existem dois auristos. existe, sim. Há auristos formados de maneira diferente. Auristo sigmático, que se forma adicionando ao sufixo sa, né, um tema que muitas vezes coincide com o presente, que é o presente luo, que é desato. No auristo, elusa, desatei. Estudaremos este auristo mais adiante. Isso. Então a gente vai Auristo, estudar o sigmático depois. Primeiro a gente vai estudar o temático. Continua. auristo temático, que se forma com um tema sempre diferente do presente. No presente, lambano, que é pego. No auristo, elabon, que é peguei. Isso. Só o modo indicativo, Só diante no dos modo indicativo. só no modo indicativo, diante dos temas que começam por consoante, se coloca o prefixo epsilon, denominado aumento, para os verbos cujos temas começam por vogal breve, né, o aumento, e em troca, né, enfim, consiste, como veremos, no alargamento dessa vogal. Os outros modos do auristo não têm aumento. Isso. Os outros modos ele quer dizer no subjuntivo, no infinitivo, no imperativo e no optativo. E também no esqueci agora aquele lá que tem o ando, é o Gerúndio? não, Não, o que a gente chama de gerúndio. participo. Eu participo no grego, é assim. Continua. Neste capítulo traremos o aoristo temático. Trataremos do aoristo temático. As desinências do aoristo temático de indicativo ativo são diferentes das do presente do indicativo. São as denominadas desinências secundárias. Aí tem o... Ai, gente. Ni, Nu, sigma, men, não, te. nada. Ah, sim, eu pulei esse aí. Sigma tem o nada, tem o men, o te e o nu. Isso. Aí aqui do lado ele colocou as do presente, as primárias ativas do presente e as secundárias ativas. Uhum. Olha aí como é que são. OEC, homenete usi. E as secundárias ativas, nu, sigma, nada, men, te e nu. Isso. Na prática, aquelas ali não são as primárias ativas.
porque ali elas já estão contraídas, fundidas com a vogal, uma vogal de união, uma vogal que às vezes é um ômicron, às vezes é um Y. Aqui é um ômega, aqui é um Y, aqui é um Y, aqui é um ômicron, aqui é um Y, aqui é um ômicron. Estão entendendo? Uhum. Mas para facilitar a compreensão, ele mostra como se fosse aqui. Já no caso aqui, ele preferiu dificultar, porque ele poderia ter botado aqui as vogais aqui também. Vai, continua. Também o aoristo de indicativo médio tem desinências diferentes das do presente do indicativo médio, que já aprendeu. Se vocês tiveram sorte, vocês já aprenderam. As desinências do presente se denominam primárias. As do aoristo, como já falamos, secundárias. Aqui tem duas séries completas, né? Desinências primárias médias, que é mai, sai, tai, meta, ste e antai. Desinências secundárias médias. Men, so, to, meta, ste, nto. Isso. Aí aqui é mais fácil porque dá para tirar a vogal de união, de ligação e ainda pronunciar. Uhum. Aí aqui não tem assim a vogal de ligação, mas normalmente tem assim omai, esai, etai, ometai, este, ontai, omen, aí eso nunca é so, vai ser contraído. Uhum. Aí é eto, ometai, este, onto. Uhum. Tá dando para entender? Sim. Normalmente é um Y, é um ômico quando é uma nasal na sequência. Um mi ou um ni. Quando é um mi ou um ni na sequência, é um ômicron. Quando é outra consoante, é um Y. Uhum. Isso para os verbos que têm essa vogal. Tem uns verbos que não vai ter essa vogal. Então seria omai, esai, etai, ometa, né? Este, ontai. Isso. E ali, omen, eso, eto, ometa, este, onto. Isso. Você está entendendo. Muito bem. Eu gosto quando a pessoa aprende. É bonito. Calós. Vamos lá. As desinências do imperativo, infinitivo e participe do aoristo temático são similares às do presente. Aqui, que já foi aprendido, tanto na voz ativa como na média. Para formar o aoristo temático de indicativo, se necessita, portanto, conhecer o tema verbal, que é diferente da do presente. Como já comentamos. Por exemplo, o tema verbal lambano é lab. Já foi até comentado, né? A esse tema precede o aumento com Y, né? Isso. Ao tema, com o aumento, se adicionam depois as vogais de união, ômicron, Y, e as desinências secundárias ativas. Elabon, elabes, elaben, Elabomen. Eufônico. Sim, você ficou confusa por causa do ni eufônico, né? Elabomen, elabete, elabon. Né? O que observa a terceira pessoa do singular pode ter um ni. Foi o que falou. Eufônico. Quando na sequência vier uma vogal ou for o final da frase. Sim, sim. Aí aqui do lado ele colocou, né? Tá vendo a sequência? Sim. Uhum. Vai, lê para mim.
Traduzindo esse indicativo. o corri como peguei, vai. Peguei. Então, tem que ler assim, elabon, Não, peguei. peraí. Tá, elabon, peguei. Elabes, pegaste. Elaben, pegou. Elabomen, pegamos. Elabete, pegastes. Elabon, pegaram. Isso. Aí perceba que a primeira pessoa do singular, aqui nesse caso, vai ser igual à terceira pessoa do plural. Sim, sim, sim. Nesse caso aqui, vai ter uns verbos onde não vai ser igual. Aí vai Continua. depender do contexto, né? Para poder entender o que está se Isso, falando. exatamente. Aí bota aqui, se forma. Se forma também, da mesma maneira, a voz média. Ai, meu Deus, peraí. Desculpa, minha gata estava vomitando aqui. Fui olhar onde ela estava vomitando. Desculpa. Uhum. Não, desculpa. Eu sei, eu Vamos tenho lá. 7 gatos, eu sei como é. Ei, vixe. Se forma também da mesma maneira a voz média. Ao tema com aumento se adicionam as vogais de união e as desinências secundárias médias. Tomemos como exemplo o verbo gignomai, cujo tema verbal é gen. Teremos, portanto, egenomen. Não, egenomen. Tá, desculpa. Egenomen, egenu. Aí Aí vem agora me essa explica isso aqui. Isso aqui, lê isso aqui do lado. e me explica. Tá. Vixe, vamos lá. Genesso. Aí tem o aumento ali do epsilon, mais o sigma, a intervocálica cai, O e a sigma. continuação né? Cai, peraí, e a continuação eu se contrai em u. Isso. Então o sigma intervocálico aí ele cai. E aí as duas vogais que se encontram se contraem para U, que é representado por ômicron Y. Aí fica egeno. Fica egeno. Aí vem egeneto, egenômeta, egeneste e egenonto. Tudo bem? Por quê? Eu estou olhando de novo esse egenu. Egeno, que é egeno só, aí perdeu o sigma. Esse sigma aqui ficou... cai, aí esse Y contrai com esse ômicron para U. Aí EO vira isso. Isso. Aí continua. Tá, aí vira U. Ok. Aí aqui ele está mostrando o imperativo. O imperativo é as mesmas terminações do presente. O que muda é o radical, que é lab. Então aqui, ó, labe, labete. O que significa? Significa pega, pegai. Sim. Sim. Pega primeiro, lá em cima, labe, labete, pegai. Isso. E infinitivo é labein. Pegar. Ter pegado ou só pegar. Ou só pegar, dependendo, né? Aí o labon, labuça, labon. Tendo pegado ou só pegando. Também pode ser assim, depois de pegar. Às vezes dá certo também, mas depende do contexto. Sim. Aí continuaria aí. O imperativo, infinitivo e o particípio, como já dissemos, não tem aumento e não adiciona. E adiciona ao tema verbal as mesmas desinências que o imperativo, infinitivo e particípio de presente. Isso, exatamente. Porque aí o imperativo de aoristo, lambano, será, portanto, labe, labete, e o médio de gignomai será genu. Aí tem a explicação, genesso. Isso. Aqui no caso, né, o sigma cai,
Aí esse Y contrai com esse ômicron e fica U, U, GNU. U. Aí, geneste. Isso. Aí Aí infinitivo. o infinitivo de aoristo, de lambano, é labem, Isso. enquanto que o de gignomai será genestai. Isso. Aí aqui, olha, só para ver aqui, olha, como é que é o indicativo, olha, é o me tornei, né? Tem me volvi, mas é me tornei, né? Leia para mim. Egenomen, 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 me tornei, egenos, peraí, egeneso, ou egenu, vira egenu, né? Não é isso. isso? Egeno, Egeno, se tornou. Mas não, aqui é te te tornou, tornaste, porque te tu, né? Te tornaste. tornaste, é de tu, né? Te É, tornaste. Egenetor, se tornou. isso, Egenômeta, nos tornamos. isso. Egeneste, vos Vos, tornastes. Vos tornastes. E egenonto, se tornaram. isso. Aí o imperativo aqui é Genesso, que vira genu, torna-te, aí fica um negócio assim, né? torna-te. Torna-te. Isso. E aqui, geneste. Ih, gente, agora tem que To, buscar lá. Peraí. tornai-vos. Tornai-vos. Eita, que negócio antigo. Vamos lá. Aí infinitivo. Genestai. Ter se tornado. Isso. Ou simplesmente tornar-se. Tornar-se, sim. O particípio. Genômenos, genomene, genômeno. Havendo. Não, tendo-se. Tendo se voltado. Não, se tornado. Desculpa, eu tô enrolando aqui, estou me bananando com o espanhol. Tendo se tornado, Ou tornando-se. tornando-se. Isso. E aí, deixa eu ver, acho que falta você ler esse pedacinho aqui. Tá. Participio de aoristo, de lambano, é labom. Labuça, labom, igual em toda a declinação do particípio de presente, exceto no acento. E de gignomais será genômenos, genomene, genômeno. Observa a acentuação de labem e de labom. Labuça, labom. No aoristo temático, o infinitivo e o participio ativo se acentuam sempre sobre a última. Isso. Tudo bem? Tem essa observação aqui. É uma questão de acentuação. Nem sempre as pessoas prestam atenção na acentuação. Vai, acho que aqui também tem um comentáriozinho aqui. Aí vai. Tá acabando a aula. Tá. Mas continua o texto, né? Assim também a segunda pessoa do singular do imperativo médio, genu. Ademais, o infinitivo médio do aoristo é sempre paroxítono. Ademais, o infinitivo médio do aoristo é sempre paroxítono. Isso. Geneste, Genestai, liestai. dando como presente do liestai. A acentuação do imperativo ativo, labé, é uma exceção. Habitualmente, no imperativo ativo do aoristo temático, o acento é regressivo. Dizendo assim, né, como ocorre no geral no verbo, que se retrai, Isso, retrai.
no mais possível, né, do início, né, da palavra. Por exemplo, de leipo, que vira lipe, lipete. Isso. O que acontece é o seguinte: no imperativo, os verbos no imperativo costumam virar ou paroxítonos ou proparoxítonos. Mas labé é uma exceção, porque fica oxítono. Se esperaria, pelos padrões, que virasse labé, mas não é labé, é labé. Labé. Uhum. Tá vendo? Aqui, ó, o imperativo aoristo de leipo, que é eu deixo, é lipe, deixa, e lipete, deixai. É, Caio Epson ali. Tudo bem? Sim, sim. Aí aqui do lado ele mostra a declinação do particípio aoristo. Você pode ler? Labon, labuça, labon. Labonta, labuçam, labon. Aí fica igual, né? Labontus, labuces, labontus. Labonte, labucei, labonte. Isso. Aqui nominativo, acusativo, genitivo e dativo, né? Sim. E aqui no plural, por favor. Labontes, labuça e labonta. Labontas, labuças, labonta. Labonton, labuçon, labonton. Labucim, labuçais, labucim. Isso, muito bem. Aí aqui ele vai falar um pouquinho sobre o significado do aspecto do aoristo, que ele é assim, ele tem umas nuances de significado diferentes do pretérito perfeito no português. Você quer ler? Tem ainda os 8 minutos para as 12. Você quer ler esse pedacinho? Pode ser. Uhum. É necessário que as flexões agora um pouco para compreender bem o significado da aoristo. Leve em conta esse exemplo em espanhol, né? Enquanto leia, de repente, né, Ouvir. Ouvir um estrondo. Isso. Enquanto eu lia, de repente escutei um estrondo, ouvi um estrondo. Isso. Na primeira frase, o imperfeito lia indica uma ação considerada em sua duração. E na segunda, o pretérito perfeito simples, o indefinido, expressa, né, na troca, um feito instantâneo, carente de duração, como se como se entende também a locução de repente. Pela locução. Sim, pela locução de repente. Graficamente, podemos representar o imperfeito mediante um segmento de reta, né? E o pretérito perfeito simples ou indefinido mediante um ponto. Isso. Tá. Lia. Então, ouvir. Enquanto lia tem um tempo, né? E o ouvir é uma lia coisa pontual. é uma reta. Aí ouvir é um ponto. Tá Então, dando para existe uma entender? continuidade no lia e o ponto foi um acontecimento pontual. Isso. Ponto. Assim, pá. Interrompeu a relação. Isso. Continuando. Como pode observar a diferença entre lia e ouvir, né? É de tempo. Não é de tempo. Não é de tempo, já que os dois são tempos do passado, de aspecto verbal. É de aspecto verbal. Sim, é de aspecto verbal. É dizer assim que se trata de duas maneiras diferentes de ver a ação.
O aspecto verbal durativo do primeiro caso, lia, aspecto verbal momentâneo ou pontual, né, do segundo caso, que é ouvir. O aoristo grego expressa justamente como pretérito perfeito simples espanhol o aspecto momentâneo ou pontual. Em outras palavras, o aoristo indica né? Já repetimos, né? E repetimos aqui. Uma sucessão Um acontecimento. Sim, desculpa. Sem nenhuma duração, instantâneo, como um ponto. Isso é o aoristo. Em grego, o aspecto verbal é muito importante, mais do que o tempo, passado, presente e futuro. O aspecto verbal é muito importante, mais do que o tempo. Isso. No aoristo, unicamente, o modo indicativo expressa, ademais do aspecto pontual, também o tempo passado e sinal do passado, e o sinal do passado é o aumento. Resumindo, o aoristo do indicativo expressa, portanto, uma ação pontual passada. Corresponde, de modo geral, na nossa língua, né, deles lá, enfim. Como já comentamos, o pretérito perfeito simples ou indefinido. Rodicaópolis, recopseten, tiran. O Diceópolis golpeou, bateu, né, na porta. Bateu na porta. Os outros modos do aoristo indicam, né, em troca, em seu né, só o aspecto momentâneo da ação no tempo passado. E justamente por terem aumento, por não terem aumento. Isso. Então, só tem aumento no indicativo. O aoristo. Indicativo. Em particular, o imperativo do presente do aoristo se distingue não pelo tempo. Os dois De fato. Se expressam com o imperativo do presente espanhol. Isso. E no português também. A gente não consegue traduzir o diferente, os dois. A gente acaba traduzindo os dois pelo imperativo, o mesmo imperativo. Igual. Eu acho. Porém. O aspecto imperativo de presente, acueton myton, escuta a história. A ação de escutar tem uma certa duração. O imperativo aoristo. Labutes emes. Queiroz. Emes Queiroz. Pega a mão. Isso. Pega minha mão. Pega minha mão. Isso. A ação de pegar a mão se realiza em um instante. Isso. Então, labutes emes Queiroz. Eu não estou mandando. É uma coisa que tem que ser imediata. É pela natureza do verbo, né? E também a questão do tipo de ação. Às vezes vai ser... Quando você fala natureza, é o que chamamos de léxico, né? Tem o significado lexical do verbo. Que depende do verbo, né? Isso. Se a ação daquele verbo durar mais, aí é uma coisa. Se ele for pontual, é outra coisa. Isso. Mas também tem tem verbos que dá para ser pontual e dá para ser o verbo morrer, né? Também, né? Processual. De uma vez só, tá morrendo. Isso. Os dois. Isso, você pode morrer aos poucos e morrer imediatamente. Sim. Mas é diferente bater, né? Bater, pegar... Bater pode demorar, porque você pode bater assim, olha. Você pode bater assim, olha. Toque, 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 toque. Pop.
Uhum. Uma vez. Sim. Aí, acho que é ler esse aqui? Enquanto o participo do aoristo e o infinitivo de aoristo, né, tão pouco indicam por si só, né, a ação passada, Não, não, não só o aspecto momentâneo, mas porque às vezes corresponde em espanhol ao presente. isso, Apocrinamenos, eipen, respondendo, né? isso. É Respondendo, disse. sim. E o disse na resposta, né? Ego de ten rodon autis euren volumenos. Eu, Bulômenos. bulômenos. Eu, com efeito, querendo encontrar um novo caminho, né? Uhum. De novo o caminho. De novo caminho. Quindinos megas egeneto, humin apota, apotanem. Então, assim, literalmente, tive, né, para... Para E vocês, aí já vem uma conjugação para vós, né, mas eu para tive para. um grave risco de morrer, É, né? Correstes um grave risco de morrer. isso. É porque aqui tem o verbo ele é um pouco impessoal. É tipo Uhum, assim, ou veio, aconteceu, porque o sujeito é o risco, o grande risco, né? uhum. Houve um grande risco para você de morrer, vocês de morrer. Uhum. Para vocês correram um grande risco de morrer. É porque o egêneto, né? Ele tá no singular, na terceira pessoa do singular, né? Uhum. O sujeito não chega a ser impessoal. O problema é porque o sujeito Entendi. é grande perigo. Grande perigo. Sim, Quindinos. Sim, é o perigo. Tudo bem? Tá dando para entender? Uhum. O Apotanei aqui, ele usou o auristo, o radical de auristo. Então, corre o risco Apotanei. de morrer assim, de uma Morrer. vez. Não foi de morrer aos poucos. Sim, é o pontual, é o instantâneo. Instantâneo. Não era assim uma coisa assim, bom, Sim, aos pouquinhos, não não. era contínuo. Isso. Aí, em troca, em algumas ocasiões, Participe de aoristo e infinitivo de aoristo gregos, é melhor traduzi-los em espanhol com o passado. Não porque tenha por si esse valor, mas porque a anterioridade se deduz do contexto. Né? Tutos eipon eis legage autus eis ten oikion. Tendo falado, né? Depois de ter falado, assim os levou à casa. À isso. casa. Aqui é uma questão de contexto, onde a gente percebe que uma ação aconteceu antes da outra. Uhum. Então, Sim, você sim. acaba podendo usar as palavras depois ou antes e usar aqui no Eipon, né? Você poderia dizer dizendo, mas é melhor dizer, você pode dizer tendo dito, tendo falado, depois de ter falado, para Uhum. poder marcar que isso aqui aconteceu antes disso aqui, que foi conduzir eles para casa. Uhum. E ele dá um outro exemplo. Roy
Roidepanta, Tagenomena, Autoeipon. E eles lhe disseram tudo o que havia acontecido. Isso. Então, a gente sabe que o Genômena veio, e foi uma coisa que aconteceu antes deles falarem, né? Então, você pode dizer que tinha acontecido, porque não fica bem dizer, eles disseram tudo que acontecendo, Aí não rola. não rola. Tem que ser tudo que tinha acontecido. Sim. Aí, nesse caso, a explicação em inglês ele se beneficia disso aqui, que é mais parecido, que tem essas diferenças, né? Past perfect, present perfect, aí tem essas diferenças temporais, né? De ordenação do tempo, Mas a gente em português tem também anterioridade, né? Então, o problema é porque a gente não fala muito disso na gramática da educação básica. A gente só vai falar disso a gente fica falando disso só na faculdade. Fica um negócio preso lá dentro da faculdade, da universidade, da UFC. A gente discute esse tipo de coisa. Mas não chega no ensino fundamental, no ensino médio. Não chega. Sim. Professor, só vou me desculpar, mas que agora realmente eu tenho que Não, acho que acabou. Morreu. Não, obrigado. Você foi muito prestativo. Acho que hoje... Que bom. Que bom. Já foi, gente. Vou encerrar aqui a gravação.